Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos pilares da biologia para responder uma pergunta que intrigou a humanidade por muito tempo. Vamos explorar a primeira lei de Mendel e descobrir como os segredos da herança genética foram revelados. Essa é a grande questão, né? Por séculos, a ideia que dominava era a da herança por mistura. Sabe, como se as características dos pais se misturassem nos filhos, que nem duas cores de tinta. Só que isso não explicava muita coisa. A resposta de verdade não veio de um laboratório famoso, mas de um lugar bem inesperado. Pois é. A chave para um dos maiores mistérios da biologia foi descoberta por um monge agostiniano, trabalhando ali num jardim simples de um mosteiro. Certo. Nossa primeira parte. Um cientista improvável. Por trás dessa revolução toda estava uma mente curiosa e super metódica que mudou a ciência para sempre. Vamos conhecer Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel não era um cientista como a gente costuma imaginar. Ele conduziu seus experimentos detalhadíssimos com ervilhas, a tal da Pisum sativum. E por que ervilhas? Porque elas eram perfeitas para isso. Fáceis de cultivar, tinham um ciclo de vida rápido e características bem definidos. Isso tornava muito mais fácil observar as mudanças de uma geração para outra. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o quanto Mendel estava à frente do seu tempo. Ele publicou as descobertas dele lá em 1866, mas o mundo científico não estava preparado. O trabalho dele ficou esquecido por mais de 30 anos. Só em 1900 que foi redescoberto e aí sim deu início à era da genética. Segunda parte, a investigação com ervilhas. Agora que a gente já conhece o cenário, vamos mergulhar no como. De que maneira exatamente o Mendel fez seus experimentos para chegar numa conclusão tão revolucionária? O método do Mendel foi brilhante, de uma simplicidade e rigor incríveis. Ele começou com o que ele chamou de linhagens puras, basicamente plantas que, por gerações, só produziam descendentes iguais, como sementes sempre amarelas. A partir daí, como a gente vê aqui, ele fez um cruzamento controlado, observou a primeira geração, deixou que elas se autofecundassem e, por fim, analisou a segunda geração, um processo lógico, passo a passo. E aqui veio a primeira grande surpresa. Quando ele cruzou as ervilhas amarelas puras com as verdes puras, a característica verde simplesmente sumiu. Todos os descendentes, sem nenhuma exceção, tinham sementes amarelas. A pergunta era, para onde foi a cor verde? Esse resultado levou o Mendel a uma conclusão genial. Ele propôs que algumas características são dominantes, como a cor amarela, e sempre aparecem. E outras são recessivas, como a cor verde, que podem ficar escondidas, mas não são destruídas. Isso batia de frente com aquela ideia de herança por mistura. Essa era a pergunta de $1 milhão. Se a característica verde estava só escondida, será que ela podia reaparecer? Para descobrir, Mendel deixou que as plantas amarelas da geração F1 se autofecundassem. E olha só o que aconteceu. A característica verde ressurgiu. E não foi de qualquer jeito, mas numa proporção matemática muito específica. Para cada 3 sementes amarelas, aparecia uma semente verde. 3 para 1. Essa proporção não era um acaso, era um padrão. E padrões na ciência geralmente apontam para leis por trás das coisas. Esse número foi a chave que abriu a porta da hereditariedade. Terceira parte, a primeira lei revelada. Com essa proporção matemática em mãos, Mendel não tinha só uma observação curiosa. Ele tinha a base para uma lei universal da natureza. E foi a partir dessa evidência que ele formulou sua primeira grande conclusão. Então, o ponto central é este, a lei da segregação. Mendel teorizou que cada característica é determinada por um par de fatores, o que hoje chamamos de genes ou, mais especificamente, alelos. E aqui está a genialidade da coisa. Quando um organismo vai ter descendentes, esses dois fatores se separam ou se segregam de forma que cada filho recebe apenas um fator de cada um dos pais, simples e elegante. Quarta parte, a lei na prática. Uma lei científica é poderosa não só por explicar o que já aconteceu, mas por permitir que a gente faça previsões. Então, vamos colocar a lei da segregação à prova para ver como ela funciona. Esse quadro, conhecido como o quadrado de Punnett, nos ajuda a visualizar as possibilidades. Se a gente cruzar uma planta amarela híbrida, que tem um fator dominante V e um recessivo V, com uma planta verde pura, que tem 2 fatores recessivos VV, podemos prever os resultados. E a previsão é clara. Metade dos descendentes deve ter sementes amarelas e a outra metade sementes verdes.
A lei de Mendel não apenas explica, mas também permite prever os resultados dos cruzamentos genéticos com uma precisão matemática. E pensar que daquele humilde jardim de mosteiro nasceu um campo científico inteiramente novo. Tudo o que a gente sabe hoje sobre genética, desde doenças hereditárias até engenharia genética, tem suas raízes fincadas no trabalho pioneiro de Gregor Mendel com suas ervilhas. Mendel estudou uma característica de cada vez. Mas e se a gente quisesse observar a cor e a textura da semente ao mesmo tempo? A herança de uma característica influencia da outra? Essa é a pergunta que nos leva direto à segunda lei dele, mas isso é história para outra análise.